Graça e paz em Jesus, Igreja do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, ou acompanhe aqui. Nós vamos projetar também. Mateus 21, a partir do versículo 28. Jesus está falando aqui. Versículo 28 diz assim: O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E aí as pessoas que estavam ouvindo Jesus responderam: o primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Irmãos, embora o nome parábola não tenha sido citado por Jesus aqui, na verdade, ele contou uma parábola. Como que a gente pode saber? Pelo contexto. Uma parábola, como a gente sabe, é uma história fictícia, uma história que nunca aconteceu. Mas é usada para transmitir uma mensagem através de comparações. Então, a parábola é uma história fictícia que a pessoa conta para transmitir uma mensagem através de comparações. E foi o que Jesus fez aqui. Ele contou a história de 2 filhos que recebem a mesma ordem do seu pai. Os 2 receberam a mesma ordem. E cada um deles tomou uma decisão bem diferente. Na verdade, decisões opostas. Depois que terminou a história, Jesus confrontou os seus ouvintes. Então, Jesus usou uma história irreal, fictícia, transmitiu uma mensagem e depois confrontou os ouvintes. É isso que é uma parábola. E esse é o contexto. Mas, além disso, o versículo seguinte, Mateus 21, 33, começa exatamente assim, olha, escutem outra parábola. Então, Jesus contou uma parábola e depois diz, escutem outra parábola. Então, desses 2 pontos de vista, pela questão do contexto e pelo fato que Jesus diz, vou contar outra agora, o que ele acabou de falar foi uma parábola. E a gente sabe que toda parábola tem um tema. Qual o tema dessa parábola? Como muitas outras parábolas contadas por Jesus, essa aqui também fala sobre o reino de Deus. Mais especificamente, a gente pode dizer que o tema é: quem está entrando? Quem está entrando no reino de Deus? Esse é o título, e esse é o assunto da meditação de hoje. Vamos orar mais um pouco? Fecha os seus olhos, põe a tua mão no coração ou na tua cabeça. Espírito Santo amado, por favor, faça convergir para Jesus todas as coisas nesta tarde, assim como já estás fazendo. Mas continua a fazer isso, Espírito Santo. Jesus ressuscitou para reinar, para governar sobre tudo e sobre todos, incluindo nós também. Por favor, Espírito Santo, revele o governo de Jesus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas passagens dos evangelhos,
especialmente, trazem um resumo da atividade pública de Jesus. Ou seja, o que Jesus fazia quando estava em público? Acompanhe a leitura de Mateus 9, 35, por exemplo. Esse é um dos textos que falam, que resumem qual era a atividade de Jesus quando estava em público. Mateus 9, 35, diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Aqui diz que Jesus ensinava, e nós sabemos que Jesus ensinava utilizando parábolas, muitas vezes. Há dezenas de parábolas diferentes contadas por Jesus, que estão registradas nos 4 evangelhos. E a maioria delas trata do tema Reino de Deus. Nós lemos também que Jesus pregava. E como diz o texto que a gente leu, o tema dessas pregações era o reino de Deus. Além disso, Jesus também curava e expulsava demônios. Embora no texto que a gente acabou de ler não esteja dito que Jesus expulsava demônios, ele expulsava demônios e ele curava. E essas curas e libertações eram sinais do reino de Deus. Então veja o que está escrito, por exemplo, em Mateus 12, 28, na versão NVI. Mateus 12, 28. Jesus disse assim: Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus tinha acabado de expulsar um demônio, e os fariseus começaram dizendo que ele estava expulsando o demônio, usando o poder do demônio. E Jesus falou: como é que vai, o diabo vai se dividir, vai expulsar o diabo, o demônio vai expulsar demônios? E aí ele fez essa afirmação: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, chegou a vocês o reino de Deus. Então, as curas e as libertações eram sinais do reino de Deus. Além disso, veja bem, depois que Jesus ressuscitou, ele permaneceu 40 dias com os 11 apóstolos. 40. Pensa um pouco nisso. Antes de Jesus ressuscitar e aparecer para eles, a fé daqueles homens estava mais baixa do que esse chão. Porque a expectativa deles é que Jesus fosse o Messias reinando visivelmente. Fosse um Messias que viesse libertar Israel do domínio dos romanos, que era quem dominava naquela época. E não foi nada disso. Ao invés de, quando Jesus entrou em Jerusalém, havia 2 caminhos para ele seguir. 2 caminhos para ele seguir. Ele podia seguir para o pretório, onde estava o governador, e ele podia seguir para o templo. Os discípulos esperavam que ele seguisse para cá, para destronar o governador. Mas ele seguiu para cá, para o templo. Ninguém esperava um Messias sofredor. Eles queriam e esperavam e tinham essa expectativa por uma compreensão das profecias do Antigo Testamento, que o Messias fosse libertador e governador. Mas aí Jesus ressuscita, aparece a eles e fica com eles 40 dias. A fé daqueles homens foi não apenas restaurada, a fé deles foi potencializada pela ressurreição. Potencializada. Um Pedro que estava escondido com os outros dentro de casa, com medo, de repente é um Pedro que escancara diante do sinédrio, fala: olha, a gente não vai parar de pregar desse Jesus, não. Então, a fé daqueles homens não foi somente restaurada, ela foi potencializada. Eles viram Jesus, eles tocaram em Jesus, eles comeram com Jesus, e é claro que eles conversaram com Jesus bastante, porque nem só de pão viverá o homem, né? Nem só de comer pão e peixe a gente vive. Eles conversaram bastante com Jesus. Sobre o que é que Jesus falou com eles naquele tempo especial?
Acompanhe a leitura de Atos 1:3. Nos 40 dias, o que será que Jesus conversou com eles? Atos 1:3 fala assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Você consegue perceber que reino de Deus era o tema central e a atividade principal do ministério de Jesus quando estava em público? Ele ensinava sobre o reino, ele pregava o evangelho do reino e ele curava e expulsava demônios como sinais do reino de Deus. Então, cabe bem a pergunta aqui, afinal, o que é o reino de Deus? E o reino dos céus? Será que é a mesma coisa? Ou é um lugar para onde os discípulos de Jesus vão depois que morrem? Pensa um pouquinho. Vamos ler mais 2 textos agora. O primeiro está em Lucas 17, versículos 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, os fariseus também esperavam o reino, mas naquele Messias libertador, salvador e governador. Indagado sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. Essa é a versão que a gente está lendo aqui, Nova Almeida atualizada. E existem, alguns de vocês, talvez muitos, usam Almeida Revista e Atualizada. E na Almeida Revista e Atualizada está escrito: o reino de Deus está dentro de vocês. A gente acabou de ler: o reino está entre vocês, mas Almeida Revista e Atualizada diz: o reino está dentro de vocês. E há uma outra tradução possível para esta frase, que no grego não é tão simples de traduzir, por isso que tem 3 traduções possíveis, o reino está ao alcance de vocês. Então, o reino está entre vocês, está dentro de vocês, ou o reino está ao alcance de vocês. Portanto, irmãos, o reino não é um lugar, nem é visível aos olhos naturais. Jesus disse: não vem com visível aparência. Quando Jesus foi perguntado pelos fariseus, ele disse que o reino de Deus já estava presente, embora não fosse visível. Como é que é possível isso? Algumas Bíblias de estudo têm uma seção chamada concordância temática. Numa concordância temática, são relacionados os termos e os temas mais relevantes presentes ali nas Escrituras. E eles trazem também, numa concordância temática, traz também explicações e referência a esses textos. Eu preparei um slide que mostra uma explicação sobre o tema Reino de Deus, de acordo com o que está na Bíblia de Estudo Almeida. Tu controla, por favor. Tá? Veja bem, isso aqui é direto, eu tirei uma foto da seção lá onde fala, Reino de Deus. Já aqui ao lado, diz que reino de Deus é reinado de Deus. Aí tem algumas referências do Antigo Testamento, mas o que interessa para a gente é o que diz aqui. Termo usado de preferência por Jesus no seu anúncio do Evangelho ou boa notícia. Em Mateus aparece geralmente a expressão reino dos céus. É a mesma coisa que reino de Deus, que é equivalente. Em geral, esse termo reino de Deus designa a ação pelo qual Deus exerce a sua soberania e o seu poder salvador entre os seres humanos, em justiça, paz e amor. Veja bem, portanto, reino de Deus é a mesma coisa que reino dos céus e se refere ao reinado de Deus, não é um lugar.
se refere a uma ação, a um verbo. O verbo reinar. Reino de Deus é o reinado de Deus, o governo de Deus. E diz ali a explicação que é um governo soberano. Portanto, uma ação soberana de reinar. E um reinado soberano é aquele onde o governador tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é a autoridade e o poder supremo. É isso que fala reino de Deus. Reinar de Deus, não é um lugar. Então, reino de Deus é equivalente a reino dos céus, e as duas se referem ao reinado de Deus. A ação de governar exercida por Deus. Agora veja, quando Jesus ressuscitou e depois foi entronizado à direita do Pai, essa ação de governar foi atribuída pelo Pai a Jesus. Acompanhe Filipenses 2, de 9 a 11, texto que a gente conhece bastante, mas que diz exatamente isso. O governo foi entregue pelo Pai a Jesus. Versículo 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, em algumas Bíblias diz soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Senhor, esta palavra significa autoridade máxima. Jesus Cristo é a autoridade máxima para a glória de Deus. Amém? Portanto, voltando lá para o próximo, reino de Deus é a mesma coisa que reino dos céus, que é o reinado de Deus através de Jesus. Amém? No último domingo, não vou saber que dia foi, acho que foi dia 30, mas não lembro. No último domingo de dezembro passado, no último dia em que tivemos encontro aqui o ano passado, eu compartilhei aqui uma meditação e nela citei duas parábolas de Mateus 13. Né? As duas parábolas falam do reino de Deus. Uma delas compara esse reino a um tesouro escondido no campo. E a outra compara esse reino, esse reinado, esse governo, a uma pérola de grande valor. Jesus deixou claro ali, naquelas duas parábolas, que o governo de Deus tem um poder tão grande para salvar, transformar e abençoar uma vida, que a pessoa que entende isso se dispõe a abrir mão da sua vida independente. Se dispõe a abrir mão das suas vontades, decisões e projetos e decide se colocar debaixo desse governo. Amém? Era o tema das duas parábolas. A parábola que a gente leu hoje também fala do governo de Deus. O que é esse governo na prática? De que maneira esse governo salva, transforma e abençoa a vida de uma pessoa? Vamos ler novamente? Mateus 21, de 28 a 32. De que maneira é o governo na prática? Como ele se expressa? Como que pode esse governo salvar, transformar e abençoar uma vida? Versículo 28, Jesus diz: o que vocês acham? Falando com os fariseus. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Eu fico pensando que pode ter sido assim, abusado. Mas depois, arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: claro, pai, vou agora mesmo. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam. Eles sempre sabiam de tudo, eles só não faziam. Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês.
Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Certa vez, eu estava num retiro de pastores lá em Porto Alegre, onde quem estava ministrando era o Jorge Mitian, nosso amado irmão da Argentina, pastor na Argentina, em Buenos Aires. E ele contou que tinha o costume, quando ia evangelizar, ele tinha o costume de fazer uma pergunta que eu achei tão interessante, a pergunta que ele fazia, que eu passei a fazer. Ele perguntava o seguinte para as pessoas: qual a sua opinião? Se todas as pessoas do mundo, todas, pense, todas é um monte de gente. É um bocado de gente. Se todas as pessoas do mundo fizessem a vontade de Deus o tempo inteiro, o mundo seria melhor ou pior? Invariavelmente, não importando a religião dessas pessoas, não importando o nível intelectual delas, não importando a situação financeira delas, invariavelmente, para não dizer 100%, a grande maioria das pessoas respondia: o mundo seria muito melhor. Então, fica a dica. Essa é uma pergunta que dá boas conversas e abre uma porta maravilhosa. Porque, só dizendo para vocês o que eu falo, pois olha, o que você está respondendo concorda com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a conversa vai adiante, você pode chegar ao ponto de dizer assim: por que você não faz? Vai afunilando. Amados, conforme diz essa parábola, a que a gente acabou de ler, o reino de Deus chega na vida daqueles que decidem abandonar a independência para passarem a fazer a vontade de Deus. Não é isso que diz a oração que nós apelidamos de Pai Nosso? Num determinado momento dessa oração, a pessoa que estaria orando estaria dizendo: venha o teu reino. Mas logo adiante vem a explicação do que é isso: seja feita a tua vontade. O reino chega onde a vontade do rei é feita. Amém? Esse reino não é visível. Ele é gerado dentro da pessoa que toma essa decisão. E para fazer parte dele, como disse Jesus a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Irmãos, nada disso é novidade. O evangelho do reino é pregado entre nós há muitos anos. E é o mesmo evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos. Como foi dito, esse evangelho salva, transforma e abençoa a vida daquelas que recebem o reino, o governo do Senhor. Mas eu trago aqui uma questão para a gente meditar. Se há salvação, transformação e bênção no evangelho, por que algumas pessoas entregam a vida a Jesus, são batizadas nas águas e depois não amadurecem e nem experimentam a verdadeira transformação nas suas vidas? Por que isso acontece? É certo que Deus já se determinou a nos socorrer. É certo isso. É inegável. Fernando, por que é inegável? É só olhar para a cruz. Um dia, numa colina do lado de fora de Jerusalém, o Filho de Deus foi crucificado pelos homens, pelos seres humanos. Levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Levou sobre si, ofereceu-se
para receber o castigo que nós precisamos. Ele se ofereceu para receber e recebeu. Portanto, é inegável que Deus está determinado a nos socorrer. Mas presta atenção. Há coisas que a gente precisa decidir. Há atitudes que a gente precisa tomar para que Deus possa agir. Amém? Podemos orar mais um pouco? Fecha os teus olhos. Pai amado, nessa tarde o Senhor está nos falando mais uma vez sobre o teu governo e sobre o reino que vem através do teu Filho Jesus. Nós somos homens e mulheres que precisam de ti. Mas não queremos ficar pelo meio do caminho, por não receber integralmente esse reino e esse governo. Por favor, continua a falar conosco. Por favor, por meio do teu Espírito, convence a cada um de nós daquilo que precisa ser convencido, para que haja, onde for necessário, mudança de atitude, mudança de comportamento, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Como eu disse ainda há pouco, o Evangelho do Reino é o Evangelho da salvação por meio de Jesus. Só Jesus pode salvar. Depois que foi preso, o apóstolo Pedro foi interrogado pelas autoridades religiosas. Eles queriam que os apóstolos deixassem de pregar e de curar em nome de Jesus. E Pedro respondeu algo muito tremendo, muito afoito da parte de Pedro. O Pedro que teve a sua vida transformada, a sua fé não apenas restaurada, mas potencializada. Atos 4, a partir do versículo 11, Pedro respondeu o seguinte: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, estava falando com o Sinédrio, com as autoridades religiosas de Jerusalém. Vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, ou seja, a pedra principal de toda a vida. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Agora, do que Jesus nos salva? Do que exatamente alguém precisa ser salvo? Da independência que conduz à morte. A salvação que Jesus traz é a salvação da independência que conduz à morte. Do governo de si mesmo para si mesmo. De um viver para os seus próprios interesses, é disso que Jesus salva. De um viver onde a pessoa escolhe os seus caminhos, toma as decisões de forma independente, faz os seus projetos e escolhe, decide o que é certo e o que é errado, sem se importar com a vontade de Deus. Certa vez eu estava na academia e eu vi uma jovem usando uma camisa com estas palavras: não sei quantos de vocês entendem inglês, mas vai ver a tradução. Prossegue. Estava escrito na camisa: eu estou trabalhando em mim mesma, para mim mesma e por mim mesma. Ou seja, na minha própria força. Nós temos aqui uma orgulhosa declaração de independência. Esse estilo de vida é a origem de todo o mal na vida de uma pessoa. E abre caminho para todos os outros pecados nessa vida. Esse estilo de vida, essa independência, esse orgulho, abre caminho para todos os outros pecados na vida de uma pessoa. Ela teve coragem de vestir uma camisa. Mas tem muita gente que não veste, que não diz, mas que vive assim. No Novo Testamento, há algumas relações de pecados listados ali, como, por exemplo, em Romanos 1,
Gálatas 5 e 2 Timóteo 3. Nessas relações, a gente pode encontrar não apenas pecados pesados, como orgias, homicídios, feitiçarias, roubos. Além desses, há também inveja, egoísmo, amor ao dinheiro, orgulho, soberba, mentira, indiferença e mais outros. Preste atenção. Todos esses pecados são resultado de um viver independente de Deus, de uma vida governada por si mesmo, para si mesmo. E tudo isso conduz à morte eterna. A pessoa está escolhendo, nesta vida, ficar distante de Deus. E essa escolha vai ser respeitada por Deus na eternidade. Então, do que Jesus salva? Jesus salva da independência que conduz à morte. A próxima pergunta é: como a salvação chega a uma vida? E tão importante como essa, como permanecer nessa salvação? Há dois textos, um do Antigo e do Novo Testamento, que, na minha opinião, definem muito bem esse processo e que, às vezes, são mal compreendidos. Mal compreendidos. Conseguisse botar os dois juntos? Não? Só um? Ok. O primeiro texto é Salmo 37, 5, onde está escrito assim, tão conhecido esse texto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa palavra, traduzida em português por caminho, no original hebraico, significa mesmo jornada, o seu dia a dia. Entregue o seu dia a dia ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. O outro texto é Mateus 6, 33, no Novo Testamento, claro. Jesus está respondendo aos que se preocupavam com o que comer e vestir e onde morar. E ele disse assim, Mateus 6, 33. Busquem em primeiro lugar o reino, que a gente já sabe que reino é, governo, e a sua justiça, que é vontade. Busquem o governo e a vontade de Deus, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Muito bem. O interessante é que eu tenho a forte impressão que alguns leem esses textos com um estranho olhar romântico. E eles não têm nada de romântico. É sério, eu tenho a impressão que as pessoas, a maioria das pessoas, ou muitas delas, leem esses dois textos como se estivesse lendo uma declaração romântica. O que a gente faz quando lê algo romântico? A gente admira, às vezes pode até se emocionar, e depois não faz mais nada. Não muda comportamento. E esse é o problema. Porque esses dois textos falam de uma atitude diferente para com Deus e para com a vida. Vamos olhar melhor eles, então. O primeiro deles, Salmo 37, 5. Ele fala de entregar a vida a Deus e confiar nele e na providência dele. Não é um texto para preguiçosos. Olha, está difícil. Estou ralando muito. Estou me esforçando bastante. O negócio é o seguinte, agora eu vou ficar quieto, vou ficar em casa, vou ficar na minha cama, e o mais ele fará. Essa é a interpretação na linguagem do preguiçoso. Mas não é nada disso. Esse texto está falando de alguém corajoso, que decidiu crer em Deus, que decidiu depender dele, e decidiu abrir mão do governo da própria vida,
para fazer a vontade dele. Porque diz, entrega a tua jornada, o teu dia a dia, é a tua vida ao Senhor. Entrega, confia, depende. Sim ou não? É romântico isso? Nem um pouco. Exige coragem, fé e atitude. Vamos ao segundo texto, Mateus 6:33. Jesus aqui está fazendo uma afirmação mais forte ainda do que a do Salmo 37. Jesus diz que é mais importante buscar o governo de Deus e fazer a vontade dele do que ficar andando de um lado para o outro, atrás de outras coisas. Mesmo que essas outras coisas sejam tão importantes, ilícitas, como comida, vestimenta e moradia. E Jesus promete, para quem decidir fazer isso, que essas coisas, que coisas? Comida, vestimenta e moradia não irão faltar na vida de quem toma a decisão. Amém? Portanto, a salvação chega a uma pessoa por meio de uma decisão de entrega, uma decisão de troca de governo. A primeira pergunta foi, de que Jesus salva? Da independência que conduz à morte. Como que ele salva? Através de uma decisão de entrega. A pessoa decide entregar o governo, o controle da sua vida a Jesus. É uma decisão de troca de governo. E essa salvação que entra numa vida continua transformando, abençoando e amadurecendo a pessoa que persevera naquilo que decidiu. E aqui está a resposta à questão que eu fiz primeiramente. A pergunta que eu fiz primeiramente foi, por que uma pessoa entrega a vida a Jesus, se batiza nas águas, e depois não amadurece, e depois não cresce, e depois não se vê uma transformação consistente, coerente na sua vida, no seu andar, no seu dia a dia? Por quê? Certamente a falha não está em Deus. O poder dele não diminuiu, não foi uma escolha de Deus. Mas a pessoa está escolhendo não perseverar no governo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Perguntamos de onde Jesus salva, como ele salva, e a terceira pergunta e última é, para onde Jesus salva? Do que ele salva? Da independência que conduz à morte. Como ele salva? Como a salvação chega a uma vida? Através de uma decisão, de entrega, de mudança de governo. E para onde ele salva? Para o céu? Não mesmo. A salvação não visa o céu. Jesus salva a pessoa da sua independência, da sua vida egoísta, que levam à morte, para uma nova maneira de viver debaixo de um novo governo. Amém? Não é para o céu, é para uma nova maneira de viver aqui. A pessoa sai do governo de si mesma para o governo de Jesus. E isso é reino de Deus. E começa aqui, enquanto a gente está vivendo aqui. E perseverando nesse novo estilo de vida, que é viver com Jesus e para Jesus, a pessoa também viverá com Ele e para Ele na eternidade. Mas é uma continuidade de uma vida aqui. Amém? Então, para onde Jesus salva? Para um novo estilo de vida, debaixo do governo e da autoridade dele, abandonando a independência. Agora, a Bíblia não diz que isso é fácil. Quando que as coisas importantes são fáceis?
Irmãos, a Bíblia não diz que seguir Jesus é fácil. O próprio Jesus afirmou que para seguir Ele é necessário negar a si mesmo e tomar a cruz a cada dia. Alguém disse certa vez, sem mudança de mentalidade, não há mudança de comportamento. Olha só. Sem mudança de mentalidade, não há mudança de comportamento. E isso combina com o que Paulo escreveu em Romanos. Vamos abrir e ler Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. A afirmação que Paulo está fazendo aqui é que para haver mudança de comportamento em nós, precisa haver uma mudança de mentalidade antes em cada um de nós. Versículo 1 de Romanos 12. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja bem, aqui fala em oferecer corpo, isso aqui, ó. Em sacrifício vivo, santo, santificado, separado para Deus e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sabia que a Bíblia não pede a mim e a você para fazer um culto emocional? A gente se emociona porque tem emoção. Mas Deus não nos chama para uma vida emocional, nem para um culto emocional. Porque as emoções, elas são passageiras. E elas são contraditórias. As de hoje pode ser diferente da de amanhã. Por isso que nos chama a um culto racional. E não vivam, versículo 2, conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar. Aí já vem experimentação. Primeiro muda a mente, a mentalidade, e aí vem o comportamento, a experimentação, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é necessário haver uma mudança de mentalidade. Que mudança precisa haver na nossa maneira de pensar para poder viver o governo de Jesus? A mudança é essa, presta atenção. O governo de Jesus é melhor para mim do que o meu próprio governo. Eu vou repetir. Isso precisa entrar e a gente precisa acolher isso. O governo de Jesus é melhor para mim do que o meu próprio governo. Então, no mínimo, por uma questão de inteligência, é melhor escolher o governo de Jesus do que ficar preso à minha vontade. Embora o diabo e o mundo digam ao contrário, ser governado por mim mesmo e fazer a minha própria vontade é uma prisão. É uma prisão. Essa prisão cega a pessoa e leva a pessoa à morte, porque a afasta de Deus. Esse desejo de independência, além de ser uma prisão, é também um engano. Algumas pessoas escolheram se afastar de Deus e até afirmam que Deus não existe ou falam, não preciso de Deus. Essas pessoas não viveriam nem mais um minuto se Deus retirasse delas o oxigênio fornecido por Ele. Por isso, a independência em relação a Deus é um engano. Ninguém é independente de Deus. Como está escrito, Atos 17, 25, o discurso de Paulo em Atenas, no Areópago, a segunda parte do versículo, Paulo disse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo estava falando para aqueles adoradores de demônios, não pensem que Deus precisa do serviço de vocês, Deus não precisa do culto de vocês. Por que ele estava falando isso? Porque os vários demônios que eles adoravam, na cabeça deles, exigiam comida, e eles ofertavam comida. Exigiam
exigiam ouro e prata, eles ofertavam ouro e prata. Exigiam sacrifício, eles matavam os filhos deles. E Paulo está dizendo, Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa do serviço do homem. Ele não precisa de nada do homem. E aí ele conclui dizendo, porque é nós que recebemos dele vida, respiração e tudo mais. Amados, a independência é como uma porta para o mal. A independência é uma porta, mas é uma porta para o mal. Se for aberta, o diabo, com certeza, vai usá-la para colocar o seu jugo pesado. Um jugo de morte sobre a pessoa. Foi assim com Adão e Eva, lembram? Não receberam nada do que foi prometido. Não receberam liberdade, ao contrário, prisão. Não receberam vida, ao contrário, morte. Não receberam poder, ao contrário, se tornaram fracos, mortais, derrotados. Jesus, ao contrário, governa com amor, com graça e com misericórdia. O seu governo liberta o homem e a mulher do poder do pecado. No seu governo, a justiça verdadeira, vida verdadeira, perdão de pecados e reconciliação com Deus. No governo de Jesus, há consolo nas tristezas e há socorro nas tribulações. Mas não podemos esquecer, é um governo. Acompanhe essas leituras. A primeira é João 14, 21, na NVI. Jesus disse, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. O que está sendo dito aqui que não está escrito? Que a gente muitas vezes lembra do restante do versículo. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Ah, Jesus, eu te amo. Ah, Senhor Jesus, eu tenho uma música tão bonita para cantar para ti. Ah, Senhor Jesus, eu tenho palavras de adoração e de amor para ti. Mas Jesus não falou isso. Ele disse, o que me ama é o que me obedece. Para esses, eu também o amarei, me manifestarei, eu e meu Pai, me manifestarei a ele, me revelarei a ele. Mateus 7, 24 e 25, Jesus também falou e disse, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as prática, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Por sinal, isso aqui é mais uma parábola, tá? Jesus acabou de contar uma parábola também. Irmão, se esse governo salva, transforma e abençoa, por que tantas vezes a gente resiste a ele? É uma boa pergunta essa. Por que a gente resiste a um governo que salva, transforma e abençoa? Por que a gente resiste? Resiste a acolher a vontade do Senhor. Por que resistimos? Eu creio que por uma dessas duas razões. A primeira, por cegueira. Cegueira. O diabo é especialista em cegar e enganar. Mas há uma segunda razão, que potencializa a ação do diabo.
O diabo é especialista em enganar, sim. Em cegar, é verdade. Mas ele faz isso especialmente quando nós acolhemos no coração, essa é a segunda razão, quando nós acolhemos no coração a desconfiança e a incredulidade em relação ao governo de Jesus. Será que é mesmo boa, perfeita e agradável a vontade de Jesus? Mas a minha estava tão boazinha. Eu passei tanto tempo assim, planejando, pensando. Será mesmo que não é a vontade de Deus? Jesus, abençoa a minha vontade. Abençoa os meus planos. Irmãos, eu vou ser sincero, faz muitos anos. Não quer dizer que tenha que ser assim, tá? Mas faz muitos anos que eu não faço mais aquela relação de planos para o ano seguinte. Muitos anos. Eu prefiro orar e continuar orando ao Senhor. Quais são os teus planos? Qual é a tua vontade? Eu quero conhecer. Ah, mas aqui você pode ganhar dinheiro. Não vale a pena. Aqui você pode ser maior, ser mais conhecido. Não vale a pena. Já tem um que é maior. E eu quero que ele seja conhecido. Amém? Amados, será que ser verdadeiramente governado por Jesus, confiar nele, depender dele, será que tudo isso é uma loucura? É muito legal a religião cristã, mas esse negócio de fazer a vontade de Deus, é muito bom saber que Jesus morreu pelos meus pecados, oba! Essa coisa de rei no governo, mandar em mim. Será que é uma loucura isso? Será que é perder o controle da vida para dar um salto no escuro? Será que é isso? Não, eu preciso estar com os meus planos aqui, os meus projetos aqui. Mesmo que no final do ano não tenha sido exatamente assim, mas aqui. Necessidade de controle. Isso é incredulidade. Será que se colocar debaixo desse governo realmente é perder o controle, é dar um salto no escuro? De jeito nenhum. É exatamente o contrário. É se lançar na luz. É colocar a vida nas mãos daquele que é a própria vida. Amém? Eu e você precisamos meditar nessas coisas e tomar algumas decisões. Você diz amém? Precisamos meditar para tomar algumas decisões. Pedro, pode vir? Enquanto os irmãos da banda vão ministrar uma música, eu penso que seria muito adequado você fechar os seus olhos. O Espírito de Deus falou com a gente aqui esta tarde. Eu fui somente um instrumento, mas o Espírito Santo falou. A gente precisa ajustar contas com Jesus. Não é verdade? O Espírito Santo falou. Tire esse tempo para falar para o Senhor. O Espírito falou. Agora eu e você precisamos falar para o Espírito do Senhor. Tomar algumas decisões. Tomar algumas decisões. Eu não sei quais são, você sabe. Coisas na sua vida que não estão debaixo do governo de Deus. Você sabe que está segurando. E Deus já falou há algum tempo que precisa entregar, que precisa confiar, que precisa inclusive renunciar, porque algumas coisas Deus já falou que não vai dar. Então precisa renunciar a esse controle, a esse estar com a vida na mão. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino.
o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino. O governo precisa primeiro estar em nós, completo, total. Um povo rendido, homens e mulheres rendidos, que confiam no seu Deus, que se submetem porque creem que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é o melhor. Esse governo é melhor para mim e para você do que o nosso próprio governo. Deus precisa de um povo rendido a Ele, de um povo que confie, de um povo que diga: Senhor, eis-me aqui. Uma adolescente recebe a notícia de que vai ficar grávida do Espírito Santo. Pelas regras, ela seria apedrejada e morta. E ela disse: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Este é o reino. Este é o reino. O reino de paz, de justiça, de vida no Espírito Santo. Este é o reino. Deus deseja que o seu reino seja conhecido. E Ele chamou um povo, a sua igreja, para tornar esse reino conhecido. Não por canções, não por religião, não porque se reúne num dia da semana, não porque tem um monte de não podes, mas um povo que confia. Um povo pleno da confiança, da fé e da presença de Deus. Esta verdade prevalecerá, irmãos. E é muito bom se eu e vocês estivermos nela. Porque independentemente de nós, ela vai prevalecer. Amém? Guarda no coração aquilo que o Espírito do Senhor falou com você esta tarde. Para praticar. Para que haja de fato uma mudança de mentalidade que te leve, que me leve a uma prática do reino de Deus. Sei que quando o Senhor traz uma palavra como essa para nós, nosso coração se enche de alegria, fica fervendo, borbulhando. Eu quero viver todas essas coisas que eu recebi. O Senhor lançou uma palavra sobre os nossos corações hoje. Mas o mais importante vai acontecer, é o que essa palavra vai produzir dentro de nós. O diabo lançou uma palavra depois do que Deus lançou sobre Adão e Eva ali no jardim. E o diabo lançou uma palavra de dúvida. Nas nossas decisões no dia a dia, o diabo vai lançar dúvida. Vai lançar uma outra palavra, vai dizer: foi assim que Deus disse. E você vai ser tentado a agir e decidir pela sua vontade. Mas Deus está dizendo: a minha é melhor, a minha é agradável, a minha é perfeita. Amém. Guarde mesmo o que o Senhor falou ao seu coração esta tarde. Guarde. Tome decisões em nome de Jesus. E você vai experimentar o que é o governo de Deus. Muito mais do que tem experimentado até hoje. Há um governo ao qual vale a pena a gente se submeter. Há um governo pelo qual vale a pena a gente até morrer, se for necessário. Ele é o nosso rei. Ele nos comprou. Eu e você não tínhamos muito valor. E Ele nos fez muito valiosos quando pagou o preço de sangue dele por cada um de nós. Este é o reino. Amém e amém.